Meus queridos, meus amados, como estão vocês? Olha só aqui o João perturbando vocês mais uma vez. Hoje já são, que dia é hoje? Dia 18, terça-feira de abril. Olha só, eu quase esqueci a própria data minha. Forte abraço, amados. Meus queridos, o que eu tenho para vocês hoje aqui é a mensagem do Senhor 686. Para os novos, por favor, nós temos sempre falar isso aqui, por favor, nos mistériosdedeus.com, vou aumentar aqui. Lá você vai a história de amor de Jesus, tá? E aqui o Senhor tem rasgado o coração dele para nós, para quem venha entender ele mais, entender sobre o reino dele, entender sobre tudo que é dele. Então aqui está, tá, amados? Não dá, é claro, para fazer tudo, realmente, mas eu vou aqui só, então, passar aqui e mostrar as coisas que eu tenho visto e encorajar todos vocês a assim lerem aqui com tranquilidade. Quando eu terminar aqui eu vou ter meu vídeo aqui. Então você tem 3 coisas para aprender, para entender sobre o Senhor. Você pode simplesmente ler isso, imprimir e ler, ou você pode me ouvir falar, que é uma coisa terrível. Ou você pode ir até no site da nossa irmã em inglês e usa o Google Tradutor. E aí o Google Tradutor é bom 95%. Hoje mesmo eu fiz a tradução, peguei uma frase completamente enganada, mas é muito bom para traduzir ele. Então você tem essas 3 opções. Meus queridos, o Rei Criador de ostras e as suas pérolas premiadas. A nossa irmã aqui começa, obrigado por mais um dia, obrigado pelas coisas simples. Em um mundo complexo, sim, é muito complexo. Pelo lado positivo, você me disse, essa vista me mantém olhando para cima. Isso aqui ela está falando que a neve daqui na casa dela, que ainda tem, eu moro nas montanhas, e você tem que olhar para cima, ver essas neves na montanha. O Senhor falou para ela que é bom, que isso mantém ela olhando para cima. Olha só, eu sou engraçado, né? Conta essas coisas assim para nós. Então aqui ela vê aqui, ela olhou aqui os pássaros alimentando aqui no que ela tem um alimentador lá, e ela estava tranquilo. Os pássaros se revezavam comendo, e era tão maravilhoso de ver. Aí ela ouviu a voz do Senhor. Assim diz o Senhor, é por isso que você não deve ficar focado nas coisas de baixo, mas nas coisas de cima. Isso porque não há consolo nas coisas deste mundo. O único consolo está naquilo que está acima e naquele, que é o Senhor, que está sentado no trono do céu. Há também o consolo da minha voz em você. Então esse aqui, aliás, ele está falando do pai dele, Abba, né? Então, há consolo no Abba, naquele que está sentado no trono. Há consolo na voz dele, que ele fala dentro dela e dentro de nós. Um dia vai falar também. A voz vai ser audível. Amados, temos que focalizar nas coisas de cima e não de baixo. O Senhor continua. Eu estou com você, mantenha os seus olhos fixos nas minhas promessas, pois elas são verdadeiras, porque além de ser impossível para o Senhor mentir, e quando ele fala uma coisa, ele falou e ele prometeu, olha só, para a garantia nossa, mas nós precisamos disso, né? Me deu os seus dias e as suas noites. Eu aprendi a fazer isso, não tem muito tempo. Todo dia de manhã e à noite eu entrego ao Senhor, mim e da minha família, e também até da igreja, da noiva. Eu vou aperfeiçoá-los para a minha glória. O Senhor está fazendo isso. Eu estou em seus momentos de silêncio, mas também nos momentos em que você diz, Senhor, você está aqui? Bem, a resposta do Senhor é sim, eu estou. Agora mantenha os seus olhos em mim. Eu estou aqui, diz o Senhor. Olha que maravilha a mensagem do Senhor. Aqui ela coloca aqui uma outra mensagem, 6 de abril de 2023, obrigado por mais um dia. Ela de vez em quando coloca 2 ou 3 mensagens juntas. E aqui nesse dia, olha só, a Páscoa começou e essa é a sua Semana Santa. E sim, nós celebramos a Páscoa, foi no dia 5 aqui, já tem 2 semanas, nós já estamos começando a contar as semanas. Depois de 7 semanas é o Pentecoste, nós estamos na semana 2. E continuando aqui mais para baixo, enquanto você é imutável, ela fala, você ainda pode fazer uma coisa nova. Isso é porque você é criativo. Ó. Eu olho ao redor da minha casa e posso ver claramente que a sua mão está sobre tudo. Ela mora num lugar maravilhoso, lindo mesmo, com a natureza, os pássaros, os animais. Você é o Deus que tricota, tece, estampa, escreve, pinta, forma e modela. Olha só que maravilha esse coração de arrependimento, né, de um remanescente.
Você é um desenhista criativo que usa beleza totalmente viva. Interessante aqui que eu estou lendo para você, minha filha veio falar isso comigo a semana passada, que o cientista descobriu duas galáxias, que elas estão tão longe, elas são tão grandes, e as duas brilham tanto, que pela física é impossível delas existir. Olha só, minha filha veio falar isso para mim. Duas galáxias que é tão grande, brilham tanto, que pela física, pelo cálculo da física, não é possível para elas existir. Olha só que maravilha. Aqui está um desenhista criativo, Senhor. Além de todas as suas habilidades, você inspira e transforma isso em algo maravilhoso, tudo para a sua glória. Só um Deus que pode transferir tudo, todas as nossos estercos desse mundo, toda coisa que fizemos, todo tipo de coisa desagradável, Ele transforma tudo para a glória dEle. Nada é perdido, amados. Quem é com você, Pai? Ela fala, encontrar-te o inimigo, é o destruidor. A única coisa que ele sabe criar é cada vez mais maldade. Ele incuba ideias perversas, ele cria planos malignos, ele mente, distorce e faz tudo escuro. Ele é verdadeiramente o anticristo, ele é contra toda a sua criação. Ela fala, Pai, eu te amo. Ela fala, eu mal posso esperar pela maravilhosa e criativa terra prometida do céu que você faz para os seus filhos. E ela fala aqui, o lugar é incrível, Pai, estamos agradecidos. Falando de terra prometida, sinto muita falta da cidade de Bend, onde ela mora, 8 horas aqui de casa, de carro, no estado de Oregon. O meu coração dói por este lugar, é bonito lá, viu, irmãos? Embora eu deseje mais o céu, isso é o melhor que o mundo pode oferecer. Para mim, pessoalmente, eu oro para que nosso tempo lá se desenrole logo. Assim diz o Senhor para os novos aqui, quando o Senhor começa a conversar com ela. Ele falou mais uma vez com a voz, quando ela estava orando em sua cadeira. Assim diz o Senhor, Erin, eu estou aqui, eu estou com você, por que você chora? E ela fala, anseio por algo deste mundo, anseio por algo que este mundo não tem mais aqui, sinto falta da minha casa em Oregon. E nós sempre vamos para lá, quando a gente vai para a praia, a gente passa por Oregon, é o primeiro estado aqui de baixo. É muito bonito, muito, muito verde o Oregon, muito mesmo. Senhor, embora eu sabia que não é hora de eu estar lá hoje, sinto muita falta dos cheiros, do calor, do sol, das montanhas, etc. Continuando aqui, ela fala, agora eu estou mais velha, já tem passado 14 anos e meus filhos agora estão crescidos. Tantos têm mudado para a cidade de Bend, que agora não é acessível, quer dizer, ela queria sempre voltar para lá, mas nunca deu certo. Bem, não é nesta época também, mas eu ainda tenho esperança, ela realmente quer voltar aqui para a cidade de Bend. Como eu te falei, umas 8 horas de carro daqui. Eu já fui lá, eu não lembro mais, umas 3 ou 4 vezes para a festa tabernáculos que tinha lá. Embora vá um pouco mais alto, diz o Senhor, do que as suas esperanças, eu estou aqui, você acha que as minhas promessas são verdadeiras, Erin? Ou você aí que está ouvindo o Senhor pela primeira vez, você acha que as promessas dele são verdadeiras? Ela falou, claro que sim, Senhor. E ela fala, no entanto, parece tão impossível agora. Meus sonhos de tudo que eu pensei que teria acontecido até agora ainda não aconteceram. O mundo agora é um lugar de que não gosto muito. O mundo está cheio de mentirosos, enganadores, ladrões e destruidores. Este é o lugar tão difícil para criar os filhos. O Senhor diz, Erin, você, a sua família e o Ninho, ou seja, o site que ela tem. Nossa, os mistérios de Deus, ela tem um site que chama Ninho. São todos contabilizados por mim, o chefe da contabilidade. A mensagem do Senhor é muito, muito clara, amados. Todos vocês que escutam a mensagem estão conosco, que se arrependem, vão ao Senhor. Todos vocês vão ser salvos pelo Senhor. Tudo tem contabilidade do Senhor. Isso é bom porque as minhas promessas são verdadeiras e totalmente contadas. E o Senhor já mencionou uma vez, ele falou que todo mundo que assiste esse vídeo, todo mundo que vê os vídeos, lê as coisas do Senhor, o Senhor sabe de cada coração, ao redor da terra que isso acontece. Olha que maravilha, glória a Deus. Nós oramos realmente em nome de Jesus, que todos recebam o Senhor. Ela começa uma outra mensagem. Obrigado por mais um dia, obrigado pelo meu marido, meus filhos e a nossa família. No Ninho, no site dela, meu coração transborda de amor, de uma forma que nunca pensei ser possível, é mesmo, amor? Amor.
O amor continua a crescer, crescer em nossos corações, crescer, crescer. Ó. Às vezes dá tanta alegria, vontade de você correr na rua. Aquela fala mais na juventude dela, né, que ela tinha saúde, tinha confiança, muitos talentos. E aquela fala aqui, sinto muito por ter sido uma pessoa tão dura e vazia, você teve que trabalhar tanto tempo e duro comigo, você me deu um sonho e visão. Essa manhã foi incrível. Sim, o Senhor já falou, amados, nós realmente damos muito trabalho para o Senhor, tá? É muito trabalho e o Senhor tem uma paciência infinita e um amor infinito trabalhando com nós desde o nascimento nosso e de nossas mães. É claro, né? Mas desde que nós fomos gerados no útero de nossa mãe, o Senhor já vem nos tricotando, nos moldando até hoje. E você vai ver aqui no Criador de Ostras, ó, foi muito, muito bacana esse sonho que ela viu aqui, que era o Senhor trabalhando em cada um de nós. Eu vi uma concha de ostra que era feita e estragada pelos efeitos do vasto oceano e das condições rochosas. Isso aqui somos nós, amados. Muitas cicatrizes desse mundo. Eu vi as mãos de um criador de ostras. A ostra estava em uma mesa de tábua de madeira. O criador de ostras examinou a ostra, virando-a, quer dizer, ele virando assim. Ela era uma concha muito dura. Nós, amados, muito duro, dura cerviz, todos nós. Havia um lado concavo e outro lado plano. Eu vi o criador de ostras pegar um lindo pano de linho e virou a ostra para ter o lado plano para cima. Então aqui já é o Senhor trabalhando em nós, toda a nossa vida, em nosso caminho, nossa jornada. A mão colocou a ostra no pano e a envolveu cuidadosamente. Ele então segurou com a mão esquerda e com uma faca encontrou a drabadícia que mantinha as duas partes. Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu até fiz no Google aqui. Aqui está, sabe? O Senhor trabalha, a pessoa que trabalha com a ostra, assim, ele entra com a faquinha e tem o nome dessa faca no meio aqui da ostra e ele abre a ostra. Ele abre a ostra para comer o que tem dentro, para ver se tem pérola, etc, etc, etc. É assim que é feito. E esse trabalho, o Senhor deu uma análise, uma analogia, igual a ele trabalhando dentro de nós. Olha só, você vai ver aqui que ternura que o Senhor tem por nós. Aqui fala, as outras estavam em uma mesa de tábua de madeira. O criador de ostras examinou a ostra, virando ela. Era uma concha muito dura, todos nós, dura cerviz, todos nós. No mundo havia um lado concavo, um lado pano. Aqui ele falou, a mão colocou a ostra no pano e envolveu, eu já li isso aqui. Ele então segurou com a mão esquerda e com a faca encontrou a drobadiça que mantinha as duas partes juntas. Ele moveu a faca para cima e para baixo, torcendo habilmente a lâmina para soltar a casca de cima para baixo, apesar de parecer violento. E aqui parece, você olha aqui, parece uma coisa violenta, né? Violento. Ela fala, apesar de parecer violento, o criador de ostras teve muito cuidado para não quebrar a concha da ostra. O Senhor trabalhando em nós, amado, com muito, muito, muito carinho, que é difícil explicar. E é por isso que, em vez de ele querer ensinar uma coisa para nós e dar uma ou duas situações para nós, que ia ser chocante para nós, ele esperou todo esse tempo da vida, 30, 20, 30 anos, 40 anos, no meu caso, 40 anos, eu trabalhar com essa ternura, amados, para não machucar, não quebrar nada em nós. Esse é o seu Deus. Com a cancha agora aberta, a faca foi movida mais fundo para separar as conchas. Com as duas conchas então separadas, o interior da ostra foi exposto ao Criador de ostra. Aqui está o Senhor. Entrou devagarzinho em seu coração. Quando o seu coração foi exposto, ele começa a trabalhar com a gente. Tudo isso agora estava no pano do Criador de ostras. No entanto, isso era diferente do descascamento regular de ostras. Pude ver uma pequena pérola agora se desenvolvendo na ostra exposta. O criador de ostra então colocou a ostra em uma cama de gelo para preservá-la pelo tempo que ele julgou certo. Ele vem trabalhando em nós, trabalhando em nós, trabalhando em nós. E quando ele chegou então no tempo em que ele estava satisfeito com o trabalho que ele fez em nossos corações, ele colocou a gente no gelo, ou seja, ele escondeu a gente para o tempo oportuno, para o tempo que ele vem a brotar em nós e mostrar ao mundo quem são esses remanescentes, quem são esses escolhidos por ele. Então todos nós estamos no momento agora
de espera, e o Senhor também falou que os anjos também estão nesse momento de espera para o tempo determinado. O tempo que o Senhor já explicou várias e várias vezes, é o tempo perfeito para que a percentagem das almas para serem salvas seja a máxima possível, apesar de que algumas vai ficar aqui, as mais tardias, que vai precisar ver milagres, isso, aquilo, outro, para se arrepender e ir ao Senhor. Mas ele está esperando o tempo mais oportuno de todo o mundo ao redor da terra, porque ele conhece cada situação, ele conhece cada pessoa, e cada situação, cada coração. E quando chegar esse tempo em que o maior número de almas vão ser salvas, aí ele vai brotar nas pessoas, e as pessoas vão aqui fazer esse trabalho por 3 anos com ele, porque depois de levar todas aquelas pessoas para o céu, para não passar pela grande tribulação, ou para manter as pessoas seguras aqui na terra, vai haver aquelas que vão se arrepender mais tarde, né, amados? E o Senhor faz tudo isso com carinho, fazendo tudo o que Ele pode, sem dobrar e quebrar o seu braço, tudo o que Ele pode com carinho para que você seja salvo e viver com Ele por toda a eternidade. Então ela falou que está aqui nesse gelo. Então eu ouvi colocar as conchas soltas sobre cada uma para esconder a ostra, até que o Criador de ostra estivesse pronto para exibi-las. Ele então colocou um pano de descascamento sobre todas as ostras para mantê-las totalmente escondidas da visão do mundo até que ele removesse o pano mais tarde. Então aqui está. Tem aquelas ostras que ele tem trabalhado e tem aquelas ostras que ele até colocou em cima das primeiras ostras para esconder todas. Ele colocou um pano para esconder todo mundo. Ó. Quer dizer, vai ter o remanescente e vai ter a igreja dele, o povo dele, que ele está escondendo para o tempo oportuno. Que maravilha esse sonho dela, né? Pai, tenho tantas perguntas sobre isso. Eu sinto que muitos de nós aqui no ninho, no site dela, temos sido como uma ostra no gelo sobre a sua cobertura por muito tempo. É o que eu penso também. Tudo é claro que é falado com firme com o Senhor. Oro para que o nosso aroma seja agradável. Existem tantas analogias de nós em você que são exibidas aqui. Olha que lindo isso. O Senhor começa a falar novamente. Assim diz o Senhor. Eu estou aqui, eu estou com você. Você estava ocupada hoje. Ela falou assim, Senhor, é o dia do Criador de ostras. Ela chamou isso, né? Hoje é sexta-feira santa. Isso aqui ela falou aqui na Semana Santa. E isso aconteceu 2 semanas atrás, né? Já tem 2 semanas. Ela falou do domingo. Então ela fala aqui, bem, eu sei que você não vai me dizer se eu tive o momento certo. E ela fala, obrigado por cada parte. Ela fala aqui, desculpa, vou lhe dizer o quanto sou grato pelos presentes desses sonhos e visões. Ela é muito agradecida. E todos nós temos sonhos e visões, nós temos que ter o discernimento que quais são os sonhos e visões que são do Senhor, quais que não são. Obrigado de cada parte de mim, por dentro e por fora. Obrigado, meu precioso Senhor. Olha que linda nossa irmã. Assim diz o Senhor, de nada, Erin, agora vamos falar sobre você. Hoje ela chorando, sinto muito por estar chorando, Senhor, o meu corpo está quebrantado, eu tenho estado indisposto nos últimos dias, houve uma mudança na atmosfera ao nosso redor, eu não posso explicar isso. E aqui, falando mais aqui, esta área é uma grande área de consumo de cannabis, ou seja, cannabis. Vocês podem ver o que é aqui, né? Há tantos jovens que estão ao volante de carros, depois que fumam esse negócio, e há tantos aqui, amado. Você dirige aqui, você mais vê, às vezes, em todo lugar que você passa, tem essas casas. Né? O Senhor diz, sim, Erin, eu sei do incidente, sim, há um aumento do mal visível. O Senhor já falou as consequências de fumar. Isso é muito, muito grande. Você abre a porta para o inimigo entrar em você e fazer uma bagunça na sua mente, amados. Não façam isso. Olha, Erin, embora eu saiba que você não vem em estado bem e todas as coisas parecem estar escuras e com pressentimento de coisas ruins, o que vem depois da escuridão, a pergunta que ele faz, ela fala amanhecer, o Senhor fala assim, Erin, eu quero que você entenda uma coisa. Aqueles que eu tenho reservados são como pérolas para mim. Continuando, o Senhor fala, há outros como você também que têm vindo de um campo improvável. Ou seja, o Senhor tem levantado muitas pessoas que muitos vão falar, ele? Ela? Como é que pode? O Senhor continua, isso porque o coração deles para Deus é uma coisa eterna e é minha pérola. O Senhor continua, as aflições como areia
e fé duradoura. São as ostras que escolho para girar o brilho de minha pérola interior. O amor que ele tem, amados. O amor que ele tem. Ainda assim, haverá grande raiva. Muitos vão ficar chocados e sem acreditar, porque se consideram mais estudiosos ou santos do que aqueles que eu tenho escondido entre eles. Olha só. Ah, sim, amados, vou mudar aqui, eu acabei de ver isso aqui, tá? Sonho 370, irmã. Cinge a tua espada na tua coxa, tá, amados? Essa espada existe. Se você olhar aqui em Efésios 6, 17, fala que tomai também o capacete de salvação. E a espada do Espírito, sim, ela existe no Espírito, amados, mas ela também existe. Você realmente pode segurar a espada do Espírito para guerrear contra o inimigo. Eu faço isso aqui em casa, eu sei de outros que também fazem isso, tá, amado? Segura imaginando essa espada em sua mão e ela vai existir, amado. Ela vai existir. Desculpa ter falado isso, que isso aqui é tão importante, né? Tão importante para você guerrear contra o inimigo. Imagina a espada na tua mão, amados. E usa a espada na tua mão e ela vai existir, ela vai machucar e ela vai fazer o inimigo correr, tá, amados? Bom, continuando aqui, o Senhor fala, vai haver muita raiva. Isso aqui são aqueles que, quando o remanescente for levantado, muitos estudiosos vão ficar com raiva, porque eles sabem mais, de acordo com o que eles pensam. Muitos vão ficar chocados sem acreditar, porque se consideram mais estudiosos ou santos do que aqueles que eu tenho escondido entre eles. Eles então apresentarão casos contra você, para mim. Eu vou então dar-lhe duas escolhas. Se eles voltarem e se humilharem, eu vou ter misericórdia. Porém, se continuarem indo contra a minha decisão, eles seguirão um caminho diferente, um caminho que não será agradável. O Senhor continua, embora seja normal fazer perguntas a mim, é somente um homem tolo que distorce a minha palavra para apoiar a causas dele. Isso acontece muito, isso vai ser falado muito por mim ainda, quando o Senhor der a oportunidade, que sim, as palavras do Senhor na Bíblia, as palavras do Senhor até aqui na história, são distorcidas para fazer a causa da pessoa. Bem, se eles, diz o Senhor, fazem isso, eles nunca me conheceram. Verdadeiramente, aqui está o problema de todo o mundo, desde o tempo de Jesus, desde o tempo de Moisés até agora. Ninguém tem verdadeiramente conhecido o Senhor. E eu vou falar mais sobre isso quando o Senhor der a oportunidade, mas muita coisa, você abre a Bíblia e lê, e não conhece quem falou aquilo. Continuando, o Senhor fala aqui, eu não sou um tipo de Deus do tipo de um esquema de pirâmide. Eu não participo de marketing de salvação multinível, onde os ímpios se elevam à custa daqueles que me amam. Eu não estou com eles, eles servem a Beelzebul, não a Deus. O caminho para a salvação é através de mim. Eu sou o Salvador, diz o Senhor. Eu determino tanto a vida quanto a morte, pois eu ainda possuo as chaves. Essas chaves não foram tiradas de mim por meu Pai depois de 2000 anos. Essas chaves são minhas, diz o Senhor. Eu, portanto, carrego as chaves tanto para a vida eterna no céu, quanto à morte espiritual no Sheol, inferno. Eu vejo o aumento do mal, diz o Senhor, eu vejo o aumento da apatia em meus púlpitos na igreja. Cada vez mais está pregando o Senhor está no pregado com sentimento de apatia, ou seja, não tem sentimento nenhum, amados, quando prega sobre ele. Muitos agora têm vergonha de divulgar as boas novas. E ela falou, Senhor, a vida aqui nesse planeta tem caído, está se tornando mais difícil. Talvez esperamos melhor em confinamento solitário. O Senhor fala, não, Erim, você está me entendendo, não, Erim, você está me entendendo bem. O que eu estou falando aqui é a mensagem que sai de tantos púlpitos, ou seja, da igreja dele. Quem vai defender a minha palavra? É lindo isso, né? Muitos, amados, leem o Senhor, isso aqui já é anos e anos e anos, e não conseguem explicar as Escrituras, tá? Do ponto de vista do Senhor. Todo mundo sabe ler? Todo mundo sabe ler, mas as pessoas não conseguem. Eu já tive pessoa com raiva de mim porque eu falei isso, porque ler a palavra, simplesmente ler a palavra, você não está lendo do ponto de vista do Senhor. O amor não sai, amados. As Escrituras têm que ser carimbado pelo coração do Senhor.
Há camadas nas escrituras, amados. Há camadas. Você pode ver só olhando o estado do mundo, né, amados? Há 20 mil denominações, ou 50 mil denominações cristãs, 2 bilhões de cristãos. Olha o estado do mundo, amados. E é por isso que há ainda discussão e divisão na igreja e entre os irmãos e entre amigos na igreja. É por causa disso, porque o Senhor não é conhecido. Continuando, o Senhor continua. Não é claro o suficiente para aqueles que buscam, batem e entram na minha igreja? É uma pergunta que ele faz. Eles não merecem a verdade? É uma pergunta que eles fazem. A hora é tarde, ou seja, muitos vão para a igreja para conhecer o Senhor e não estão conhecendo, eles estão decorando a palavra do Senhor. E isso não ajuda muito não, né, amados? Temos que carimbar as Escrituras com o coração do Senhor, as palavras do Senhor, pelo coração do Senhor. A hora é tarde, diz o Senhor, porque as pessoas vão à minha igreja, o Senhor pergunta. Eles precisam de respostas, eles precisam de ajuda. Quem vai se levantar e falar a verdade agora? Quem é maior, Deus ou os ímpios? Você pode ver que aqui o Senhor está um pouco triste com isso, porque muitas pessoas entram na igreja para conhecer o Senhor e não conhecem. Aí eles vão de igreja em igreja, de igreja em igreja, de igreja em igreja. Eles não conseguem ser saciados, amados, com a palavra de Deus. Ou seja, os pregadores vão lá com a Bíblia, com as palavras de Deus, fala, e as pessoas não estão saciadas. Elas não estão saciadas e depois do tempo elas saem. É claro, não estou falando todo mundo, né? A grande maioria, que o Senhor fala que são as pessoas, e tem, né, irmão? E tem realmente isso. É claro, também há aqueles que não estão a sério, mas não estou falando isso. Estou falando que há realmente as pessoas que entram de igreja em igreja, o Senhor já tocou nesse ponto, procurando conhecer o Senhor. Eu estou falando para esse tipo de pessoas, tá? Realmente procurando o Senhor e não conseguem ser saciados pelas palavras dos pregadores. É isso que o Senhor está falando aqui. A nossa irmã fala, acho que muitos são gratos por terem os perdidos vindo à sua igreja. Acho que os membros estão precisando de consolo e de se sentir bem. O Senhor aqui fala, tão morno então? Erim, diz o Senhor, se é tarde e o prédio está pegando fogo, ninguém se levanta e diz, depressa, não há tempo. Ou seja, as mensagens do pregador têm que carregar um tom de emergência. O tempo é muito curto. Ou seja, você tem tempo, amados, agora, se você tem tempo, agora é a hora do arrependimento, amados. Como eu falado nesse canal centenas e centenas de vezes, eu falei aqui, você não precisa conhecer o Senhor por completo, você não precisa ter nenhuma técnica, você não precisa ter nenhum regulamento. A única coisa que você precisa é ter um coração e você falar, Deus, eu não te conheço, não sei quem é você, eu não gosto das igrejas que eu fui, mas eu acredito que o Senhor é o meu Deus. Só isso, amados, só isso, ó. Só isso, ó. Sem você conhecer Ele nem nada, aquele pensamento, aquela vontade. Eu acredito que o Senhor é Deus. Só isso, amados. Uma vez que você der a liberdade para Ele, Ele vai começar, como você viu aqui na concha, Ele vai conversar com toda a ternura, com todo o carinho, trabalhar em você, e você vai viver com Ele por toda a eternidade, você e sua família e seus amigos, amados. Esse é o Deus que você tem. O Senhor continua, você precisará deixar seus bancos seguros ou será consumido neste fogo, você precisa correr até agora. Então aqui as mensagens do pregador. Não há tempo mais, o tempo é muito curto, amados. O Senhor então aqui fala, se eles deixarem a minha palavra da verdade, cobrirá as suas casas de adoração. Se eles deixarem a minha palavra da verdade, cobrirá as suas casas de oração, a minha glória será então como a sarça ardente. Então, alguma coisa acontece no púlpito quando os pregadores estão pregando que está bloqueando a palavra da verdade do Senhor. É interessante isso, né? Quer dizer, você está lendo a palavra dele e o que você está lendo está bloqueando o espírito dele de fazer milagres naquela igreja. Bloqueando, literalmente. Então, tem que falar a verdade. A minha glória, ela então, ou seja, a palavra dele será consumida por chamas ardentes. Em vez disso, ela pegará o fogo da minha glória. Agora você entende. Então é muito, se você deixar ele trabalhar na sua igreja, amados. Os pregadores aqui, amados, você tem que deixar o Senhor entrar na sua igreja e queimar o coração das pessoas. Alguma coisa está acontecendo que você está bloqueando as mensagens do Senhor, não está saindo com sinceridade as suas palavras, né?
O Senhor aqui fala, então, ore para que as pessoas nesses bancos se voltem e se humilhem. Isso é porque o solo em que eles pisam é solo sagrado. Toda a igreja de Deus, amados, é um solo sagrado porque o Senhor, tudo que Ele faz é santo. Tudo que o Senhor faz é santo. E a igreja, pregando a palavra dele, se torna a igreja santa. O solo é santo. Então, não somente é o pregador, o Senhor está falando aqui, não é somente o pregador, mas também é os bancos. Então, aqueles que se sentam no banco ouvindo as palavras do Senhor. O Senhor fala aqui, você tem que voltar ao Senhor e se humilhar. Então, não é só o pregador falando certas coisas, mas é a pessoa recebendo as mensagens do Senhor. Se você não tem um coração humilde, você está bloqueando o Senhor de entrar no seu coração. Se o povo se humilhasse, somente um poderia salvar. Milhares, olha só, aqui é o seu Deus. Ó. Somente um na sua igreja, se ele humilhasse, o resto seria salvo também, a família dele também seria salva. No entanto, a minha igreja está em silêncio agora, a minha palavra é cuidadosamente elaborada e falada para não ofender. A verdade causa um certo transtorno, mas isso é verdade, tem que ser falado. O meu presente de salvação agora é dado apenas aos poucos que são sinceros. Então o problema está aqui tanto no pregador, como também naquele que recebe a palavra. Os dois têm que ser humildes, sinceros na palavra do Senhor, para que o Senhor possa trabalhar com eles. Então não é só a palavra falada, tá, amados? É a palavra recebida, é os dois, tá? Continuando mais para frente aqui, ela fala que o Senhor é o Criador das ostras, Ele é mesmo, e nós estamos nesse gelo. Assim diz o Senhor, a sua oração é boa, eu ouvi a sua petição e é um doce aroma para o trono de Deus. Isso aqui eu vou ler então. Ela falou aqui, então não é apenas uma petição, Senhor, mas a minha oração sincera. É hora de tirar as suas ostras do gelo, quer dizer, nós estamos aqui no gelo, escondido até o tempo determinado do Senhor. Meu Senhor e chefe Criador de ostras, então aqui ela está pedindo isso para a gente ser tirada, já pede isso sempre, né? O Senhor, aqui ela fala que então, continuando aqui, quanto tempo, eu já li aqui o do Senhor, ela aqui falando para o Senhor fala, sua oração é boa, quer dizer, a oração que ela pediu para que a gente saia então aqui do esconderijo, né? E o Senhor fala, sua oração é boa, então eu ouvi a sua petição e um doce aroma no trono de Deus, no céu. Então a irmã fala aqui, o tempo já passou, vou passar aqui um pouco mais rápido. Ela fala, aqueles que precisam de resgate já estão começando a estragar. Ela fala, pai, já está na hora do Senhor brotar na gente. Já está na hora, pai. As pessoas já estão estragando. Ou seja, as frutas, né? O Senhor... Por favor, Senhor, não deixe que eles se tornem insalváveis. É claro que isso nunca vai acontecer. O Senhor então fala, eu vejo tudo isso. Há um tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu e para a glória de Deus. A hora é tarde, amados. O Senhor continua, mantenha o óleo em suas lâmpadas. Eu estou aqui, diz o Senhor. O seu noivo fala com você. Eu venho trazendo presentes, não se preocupe. Eu te amo. A boca do Senhor tem falado. Pai, eu agradeço pela mensagem, peço ao Senhor que santificasse essa mensagem para os teus propósitos somente, e que entre em todos os corações, Pai, que ouvem essa mensagem, e que o Senhor cresça no coração deles, eles voltem ao Senhor e sejam salvos. Em nome de Jesus, eu oro, Pai. Amém. Amados, tenham uma excelente semana. Aliás, semana não, amanhã está falando. Que a paz e o amor do nosso Senhor cobre todos vocês e a família. Até a próxima. Tchau, tchau.